Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Natália Teixeira Schwab, sou engenheira agrônoma e atuo na área de horticultura há pelo menos 10 anos. Hoje eu vou falar sobre o tema Nem só de grãos vive o homem, uma abordagem sobre a horticultura no cenário brasileiro. Eu começo com este tema fazendo uma provocação. Vamos refletir. Quando a gente fala em produção agrícola brasileira, o que primeiro vem na nossa mente? Aposto que muitos vamos responder soja, milho, arroz. Talvez alguns mais atinados dentro do setor citem a pecuária. Mas o que eu queria que a gente pensasse efetivamente é sobre os alimentos que vão diretamente para o nosso prato, como frutas, verduras, hortaliças. Onde que esses produtos entram nessa equação? Então, para iniciar a conversa, vamos refletir justamente sobre a pergunta que está aqui no slide. O que compõe o prato do brasileiro? A resposta imediata seria feijão e arroz, certo? E de novo a gente cai na questão dos grãos. Bom, mas além deles, nós temos uma variedade de produtos da horticultura. Vamos dar uma olhadinha nesse prato. Então, o brasileiro ele gosta de uma salada verde, certo? Pode ser ela composta por alface, rúcula, couve. Essa salada verde geralmente vem acompanhada por um tomate, uma cenoura, beterraba, pepino, enfim. O brasileiro também gosta de dar uma reforçada no arroz, então ele trabalha com mais algum carboidrato, né? Pode ser batata, mandioca. E para temperar tudo isso não pode faltar os condimentos, como por exemplo a dupla alho e cebola. Então, a alimentação brasileira é rica e variada, ou pelo menos pela disponibilidade de frutas e hortaliças que nós temos no Brasil, deveria ser. Então, vamos ver se realmente a alimentação do brasileiro é variada. Então, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é recomendado que o ser humano consuma em torno de 400 gramas de frutas e hortaliças diariamente, o que corresponderia a aproximadamente 146 quilos de frutas e hortaliças por ano, aqui excluindo grãos e carne, certo? Será que o brasileiro consome realmente essa quantidade? Então vamos fazer um exercício rápido aqui de raciocínio. Vamos pensar num dia que a gente está com muita fome, vai até um buffet por quilo e nós vamos encher bem o prato, digamos meio quilo de comida, 500 gramas. Dessas 500 gramas, quantas gramas correspondem a frutas e hortaliças? Será que no restante do dia a gente come mais frutas e hortaliças? Deixa eu chutar, de repente uma banana de manhã, uma maçã à tarde. Será que a gente bate essa quantidade de frutas e hortaliças recomendadas pela OMS? Então, se a gente for pensar por esse raciocínio rápido que a gente fez, a gente já chegou à conclusão que o brasileiro não, ele não consome o recomendado pela OMS. Então, nós, pelos olhos da OMS, temos uma nutrição pobre, porque nós só consumimos 141 gramas de frutas e hortaliças por pessoa por dia, certo? Se pararmos ainda para pensar mais um pouco, as próprias escolhas do homem e a sua alimentação evoluíram, mudaram ao longo do tempo. Então, o que nós tínhamos? Na sociedade primitiva, onde o homem vivia à base de caça e de coleta, ele consumia aquilo que o ambiente oferecia, sem muita possibilidade de escolha. Depois, o homem passou a cultivar as plantas e contar com o excedente produzido.
não precisando mais migrar de um local para o outro. Mas a dieta ainda era muito baseada em alimentos que forneciam energia, em carboidratos e também alimentos que tinham uma boa durabilidade e que poderiam ser armazenados por um bom período de tempo sem estragar. E nisso os grãos prosperaram muito. Mais adiante, quando o homem, na sociedade moderna, entendeu a importância de uma dieta rica em vitaminas e minerais, juntamente com isso, ele desenvolveu formas de prolongar a vida desses alimentos, como a própria invenção da geladeira. Então, só nesse momento que as frutas e hortaliças foram incorporadas à dieta cotidiana. Mais recentemente, com a questão toda do transporte e da logística refrigerada, nós conseguimos consumir alimentos fora de época, ou seja, nós temos uma oferta contínua ao longo do ano todo de alimentos que anteriormente só podiam ser consumidos em estações específicas, que a gente chama alimentos sazonais. Vamos pensar, né? A gente vai no supermercado, qualquer mês do ano a gente encontra alface, a gente encontra maçã, a gente encontra cenoura, tá? São ofertas contínuas, devido a toda a evolução e organização da sociedade em relação ao transporte e logística de alimentos. Então, vamos balizar sobre o que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando a princípio da horticultura, e a horticultura ela é uma grande área dentro da área agrícola, certo? Dentro da produção vegetal, que ela vai englobar a olericultura, que é a produção de hortaliças em si, a fruticultura, a floricultura, o paisagismo, que são plantas, né, para compor jardins, e a parte de plantas medicinais e condimentares. Dentro da horticultura, quem se destaca? O chamado setor HF, ou setor hortifruti, que é composto pela olericultura e pela fruticultura, que é o que nós vamos dar um pouquinho mais de destaque nessa fala de hoje. Vamos dar uma comparada, uma observada como que se encontra a horticultura, o setor HF, dentro desse cenário brasileiro. Então, se nós formos contabilizar a participação no PIB do setor agropecuário, que engloba tudo, está em torno de 23%, certo? Aí nós podemos subdividir. Desses 23%, 14% são agricultura, 7% corresponde à pecuária e 2% corresponde a esse setor HF, que é o que tem um peso maior dentro da horticultura. É um valor considerável comparado pelo volume de produção e vendas, obviamente, dentro da agricultura, que é um volume inquestionavelmente maior. Em relação à oferta de empregos, então nós temos aí já diferenças gritantes entre os setores devido à sua natureza mesmo. Então, a parte de produção de grãos, que a gente chama de agricultura, certo? Ela emprega em torno de 0,3 empregos diretos. Já na horticultura, no setor HF, nós temos de 3 a 6 empregos diretos por hectare. Obviamente, devido à natureza da atividade, que é muito mais intensiva e que tem um nível de mecanização ainda muito menor em comparação com a agricultura. O que mais que nós podemos observar? Comparações, né, do volume físico de produção. Então, a gente diz que a horticultura, na questão de alimentos, ela tem uma alta eficiência de utilização da área. Por quê? Porque a gente tem um alto volume físico de produção em pequenas áreas. Então, vamos fazer uma comparação. Por exemplo, batata inglesa, cebola, produzem em torno de 30 mil quilos de produtos por hectare, certo? A mandioca, 14 mil quilos do produto por hectare. Se nós formos comparar, né, com as culturas de grãos, esse valor fica
até 10 vezes menor, né? O algodão 3.000 quilos, o arroz 5.000 quilos, o milho 5.000 quilos, feijão 1.000 quilos, soja 3.000 quilos, trigo em torno aí de 3.000 quilos também, tá? Então, a gente tem uma eficiência muito maior da utilização da área, porque com o mesmo espaço a gente consegue produzir um volume de alimentos muito maior. Não é à toa que a mandioca foi considerada uma cultura de grande importância para a segurança alimentar, né, devido à sua alta produção de volume físico de produto por área. Agora, se nós formos observar como que essa atividade ela tá organizada, especialmente a parte de produção de hortaliças, que é a área que eu tenho mais afinidade, nós vamos ver que quanto à finalidade de produção, existe um seccionamento das atividades. Por quê? Né? As atividades por si só já são muito intensivas e o produtor sozinho não consegue abarcar todos os passos que seriam necessários. Então, nós vamos ter produtores que são voltados especificamente para a produção de sementes ou propágulos vegetativos, para aquelas espécies que não são propagadas por sementes, né? Nós vamos ter produtores que vão comprar, né, dos sementeiros o produto e produzir as mudas para então revender essas mudas para o produtor de hortaliça. Então, o produtor de hortaliça, que é aquele que vai produzir o produto final, o produto em si, ele não tem condições de realizar todas as atividades dentro desse setor. Então, a cadeia da produção de hortaliças se organizou mais ou menos nessa forma para conseguir dar o segmento, dar conta, né, de todas as atividades necessárias. E quanto à finalidade, aí aqui, gente, se eu for pensar na finalidade produção de hortaliças, os produtores ainda de hortaliças, eles vão se organizar em 3 tipos. Então, nós temos aquele chamado produtor diversificado, que normalmente se localiza a sua área, né, de produção próximo aos grandes centros urbanos. Ele tem normalmente áreas um pouco menores. São áreas que, como estão no cinturão verde dos municípios, sofrem especulação imobiliária. E esses produtores, eles são diversificados justamente porque o objetivo deles é atender o produtor final. Então, eles precisam de um grande número de produtos, um mix de produtos, para poder atender com excelência o consumidor, né? O consumidor, quando ele vai até uma banca, por exemplo, de uma feira, ele quer comprar do mesmo produtor um mix de produtos. Ele não quer comprar o alface de um, a cenoura do outro, né? Então, esse produtor, como ele tem esse objetivo de atender diretamente as demandas do consumidor, ele vai trabalhar com o mix e o manejo dele vai ser muito mais complexo, porque acredito que todos concordamos, né, que quanto maior número de espécies que tu tem numa área, mais difícil é de manejar, né? A gente tem que prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. A tendência é que esse tipo de produtor ele saia do cenário aos poucos, né? Ele vá sendo empurrado para zonas cada vez mais longe do cinturão verde e que ele entre num nível de especialização. O que quer dizer o produtor que está organizado de forma especializada? Ele vai trabalhar com um número bem menor de espécies, com isso tá? O seu manejo vai ficar muito mais simplificado. A propriedade dele tende a ser um pouco mais longe dos centros urbanos e normalmente é um produtor que não trabalha comercializando diretamente com o consumidor final, mas faz comercialização direta, entregando a um supermercado ou vendendo a um atravessador que por fim vai repassar esse produto para o supermercado. Então nós estamos no momento no Brasil já
fazendo essa transição do produtor diversificado indo para o produtor especializado. E por fim, nós temos outra categoria de produtor de hortaliças, que é o produtor agroindustrial, que essas lavouras se aproximam muito mais de uma lavoura de grãos, que a gente chama, né, da agricultura, porque são áreas de produção extensiva, que tem um nível de mecanização maior, produz um alto volume de produtos e normalmente esses produtos são destinados à industrialização, certo? Então vai ser o tomate que vai para a indústria, vai ser a batata que vai para a indústria. Esse tipo de produtor hoje no Brasil está localizado na região mais central do estado, do país, desculpa, a região centro-oeste. Bom, o que nós temos de fato, ao observar toda essa cadeia, né, é que nós temos muito espaço para crescimento no mercado brasileiro. Por quê? Porque se a gente for observar o comércio de hortaliças, a nossa balança, né, comercial, a gente percebe que ela ainda é muito desfavorável para o nosso país, porque nós importamos quase 3 vezes mais do que nós exportamos. Tá? Então, na agricultura, na produção de grãos, a gente exporta bastante grãos, né? E aqui na horticultura, a gente tem que buscar produtos de fora para atender a nossa demanda interna. E isso mostra uma oportunidade de crescimento, porque nós temos condições climáticas e nós temos conhecimento para aumentar as lavouras de hortaliças aqui no país. Então, nós importamos o quê? Batata, cebola, alho e tomate são os campeões, né? São os 4 principais produtos que a gente importa, tá? Mas nós temos plenas condições de produzir aqui dentro do mercado interno e, inclusive, exportar. O caso da batata é um pouco curioso, né? Porque a batata a gente exporta e depois importa. Mas que função é essa, né? Não faz muito sentido, realmente não faz, porque a gente exporta a batata in natura e importa a batata pré-frita, né? Que é aquela batata congelada pronta para fritar. Isso demonstra o quê? Que a gente também precisa de industrialização no setor, né? Para que a gente possa, né, atender a nossa demanda por hortaliças já preparadas, já beneficiadas, certo? Não faz muito sentido esse caminho, né, que ocorre no mercado da batata, mas é o que nós temos. Aí, gente, eu trouxe para vocês, para a gente. Claro que a gente não consegue aprofundar muito, né, no tempo aqui, mas eu trouxe algumas tendências de consumo que devem ser atendidas a pelo menos médio prazo no setor. A gente tem que ter em mente que houve um momento recente agora no país que foi a questão da pandemia, certo? Na pandemia houve uma mudança no mercado de hortaliças. Primeiro lugar, os preços se elevaram, né? Consideravelmente e não reduziram. Então, desde 2020 nós temos uma valorização das hortaliças e frutas de modo geral nas gôndolas. E segundo, né, com aquela questão toda que o pessoal tinha medo do Covid, de ficar doente, buscou-se alimentos mais saudáveis. Grande parte da população teve esse despertar e procurou produtos que aumentassem a imunidade, que tivessem mais vitaminas, enfim. Então, visto isso, né, nós temos algumas tendências de consumo que a médio prazo a gente vai ter que atender, que são demandas, né, do consumidor. Primeiro lugar, o consumidor ele quer nas gôndolas do supermercado o que nós chamamos de hortaliças minimamente processadas. Produto processado é uma coisa, certo? Minimamente processado é outra. Então vamos entender rapidamente. Quando a gente fala produto processado,
Nós temos, por exemplo, o tomate, né, o produto in natura, e o molho de tomate. Ou seja, a gente faz uma grande transformação das características físicas desse alimento. Então, isso a gente chama de produto processado. Essa tendência, ela já é realidade, né? Dificilmente hoje alguém compra tomates para fazer um molho, né? A gente prefere comprar um molho de tomate pronto, coisa lá que na minha infância não existia, né? Hoje é comum comprar o molho pronto. O que é o minimamente processado? São produtos que são vendidos praticamente no seu estado in natura, que sofrem pequenos processos sem modificar a sua estrutura física. Então, por exemplo, essa imagem aqui, que tudo eu tirei fotos nos supermercados, por onde andei um pouco no Brasil, um pouco fora, tá? Alface já lavada, já despencada, que a gente chama, né? Pronta para consumo. Dentro desse saco aqui, com uma atmosfera modificada, certo? Beleza. O produto que está limpinho, que está embalado, que já está cortado. Então, um grau mínimo de processamento. Por que o consumidor quer isso? Porque o consumidor quer praticidade. Aqui o brasileiro, né, que consome mandioca, a gente quer comprar a mandioca descascada, abre o saco, joga dentro da panela, certo? Então isso é uma forma de conseguir, inclusive, né, para o produtor, aumentar a valorização do seu produto. Tu consegue agregar um baita valor só de vender o produto lavado e embalado dentro de um saquinho, certo? Então essa tendência tende a aumentar daqui para frente, certo? Nós já compramos, por exemplo, saladas prontas nos supermercados. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Tu encontra muita variedade de saladas prontas. E por que, né, está havendo uma intensificação do consumo de hortaliças minimamente processadas? Então foi feito um estudo em parceria da Sebrae com o ISPM, que, né, além da valorização da praticidade e conveniência que eu comentei para vocês, nós temos outros pontos que vêm a corroborar com esse aumento dessa demanda, tá? Seria o aumento do número de pessoas mais velhas, pessoas mais idosas, que às vezes têm alguma dificuldade, né, em descascar o produto, enfim, então aquele produto já vem mais acessível para o consumo. Outra questão seria a crescente participação da mulher no mercado de trabalho, que antigamente, né, há um tempo atrás, as mulheres eram responsáveis principais pela elaboração dos alimentos em casa e hoje as mulheres não estão tanto tempo mais em casa. Aumento da distância entre a moradia e o trabalho, então a pessoa tem pouco tempo disponível para a hora do almoço, então ela precisa das coisas mais prontas. Aqui a crescente busca por uma alimentação mais saudável, que veio depois da pandemia e até um pouco antes, né? A gente já percebia uma queda no consumo dos alimentos congelados, que eu acredito que ali pelos anos 2000, 2005 era o auge, né? Tu comprar aqueles produtos muito processados. Hoje o pessoal já foge um pouco disso, né? Aquela lasanha pronta, aquele nugget, né? Enfim, o aumento do número de pessoas morando sozinhas, que também, né, tu consegue comprar daí, por exemplo, uma salada, em vez de tu comprar um pé de alface, né, que vai acabar indo fora, tu compra uma porção, né, essa salada já porcionada. Enfim, a crescente preferência por comidas prontas e comidas não só prontas, né, mas comidas prontas e frescas, não mais aqueles produtos ultraprocessados. O que mais que a gente vê de tendência de consumo? As empresas que desenvolvem cultivares estão lançando cada vez mais no mercado produtos de tamanho mini. Por quê? Né? Porque as pessoas moram cada vez mais sozinhas, né? Ou com famílias cada vez menores. Então, tu acaba, de repente, tu é uma pessoa solteira, mora sozinha, tem uma vontade de comer uma melancia, mas, epa, né? Pensa, vou comprar uma melancia gigante, não vou conseguir comer, vai tudo fora, e daí tu acaba não comprando. Então, as empresas que desenvolvem
cultivares, elas percebem esses movimentos no mercado e começam a produzir cultivares, né, plantas que produzem frutos ou hortaliças de tamanhos menores. Então, a gente já tem alface baby, tem a melancia baby, mini abóbora, mini pimentão, mini tomate, pensando no consumo mais individualizado e nas famílias cada vez menores. O que mais que está aí na tendência de consumo? O snacking saudável. O que é o snacking saudável? É um lanchinho no meio da tarde, que geralmente a gente come um pacote de bolachinha, né? O pessoal gosta daquela clube social, coisas do tipo. E como, né, a gente está com uma conscientização da necessidade de melhorar a nossa alimentação, as empresas percebem isso. Então, nos Estados Unidos, tem várias opções, né, de produtos para snacking, né, para essa beliscada aí no meio da tarde, de hortaliças. Inclusive, na Hortitec, uma feira que eu estive, né, que é a maior feira da América Latina de hortifruti, que acontece em Olambra, São Paulo, tinha já marcas lançando, né, que o Snack Pip, né, que era um pepino super adocicado, tá, que vem embaladinho num pacotinho, e tu compra aquele pacotinho ali para fazer o teu lanchinho no meio da tarde, tá? Uma opção interessante também para crianças, né? Esses produtos mini chamam a atenção das crianças. Então a gente tem mini pimentões super adocicados, mini tomate, mini cenoura, tá? Mini cenoura é um caso assim interessante, né? Que nós temos mini cenouras originadas no melhoramento da cultivar, tá? Que vão ficar com aquele tamanho pequenininho, mas também nós temos mini cenouras moldadas de reaproveitamento de cenouras quebradas. Então até foi a Embrapa que desenvolveu essa máquina, que é como se fosse um apontador de lápis, né? Quando tu vai colher a cenoura, algumas acabam quebrando no processo de colheita e o consumidor não aceita comprar essa cenoura quebrada. Então joga essas partes de cenoura dentro dessa máquina e ela molda as cenouras fazendo mini cenouras. É fantástico, né? Tu diminui o teu desperdício, a tua perda na lavoura e ainda tu consegue valorizar o teu produto comercialmente. O que mais, gente? A questão dos orgânicos. Se vocês pararem para pensar, tá? Se vocês derem uma volta aí nos supermercados, principalmente nos supermercados mais elitizados, mais nichados, vocês vão ver que tem uma parte da gôndola para produtos orgânicos, tá? As pessoas estão procurando esses produtos. Só que, né, a gente tem que ter em mente que o produto orgânico, ele não é sinônimo de produto sem agrotóxico. Isso é um dos fatores, né? Existem N, N orientações, tá? Para que o teu produto receba de fato um selo de produto orgânico. Inclusive, nós temos dois sistemas de recebimento, né, de expedição desses selos, que seria o sistema participativo ou a certificação por auditoria, que são diferentes, né? Mas isso já é assunto, né, para outro, é um assunto longo, tá? Mas a verdade é que as pessoas têm buscado. É fácil produzir orgânicos? Não, não é, né? Digamos que se a produção de hortaliças ela é uma escada, o orgânico é o último degrau, porque realmente não é fácil conseguir o selo desses, tá? É um processo bem árduo e por isso que os produtos custam mais caro. Que bom, né? Se a gente não precisasse utilizar agrotóxico, seria bom, né, para o meio ambiente, seria bom para o bolso do produtor, mas o produtor se vê, né, em muitos momentos sem alternativa, porque realmente as pragas não são fáceis de controlar, beleza? Mais uma tendência de consumo que está aumentando são os produtos gourmetizados. Claro que a gente deve pensar nessa tendência de consumo aqui mais focada para grandes centros urbanos, onde a gente tem restaurantes mais
chiques, né, que trabalham com pratos mais elaborados, e esses produtos gourmetizados são produtos de sabor ou aparência exótica. Por exemplo, flores comestíveis, produtos em formatos diferenciados. Olha só essas berinjelas, né? Mini berinjela, uma berinjela aqui com a casca rajada, uma berinjela redonda, né, para te servir num prato, fazer toda aquela balaca, frutos de gostos exóticos, como por exemplo physalis, cogumelos na alimentação. Eu visitei uma fazenda de produção de cogumelos fantástico, né? Só que tu tem que estar próximo ao teu mercado consumidor, né, para poder atender essas demandas, ainda mais, né, que a gente está falando de produtos na horticultura perecíveis. Então não tem condições de tu produzir uma alface lá em Uruguaiana para entregar aqui em Cachoeira do Sul, né? Teu produto chega morto, tá? Então nós precisamos entender quem são nossos clientes e estar próximos deles, certo? E por fim, gente, o online shopping, que está engatinhando, né? Aqui no Brasil nós gostamos, né, muito de fazer pedidos pelo WhatsApp. E isso tende a aumentar, né? O que antigamente a gente nem imaginava uma coisa dessas, hoje a gente não imagina o contrário, né? E com hortaliças não vai ser diferente. Então, aqueles produtores que trabalham com atendimento direto ao consumidor, eles têm que estar ligados nessa tendência, certo? Nos grandes centros, Porto Alegre, por exemplo, trabalha com assinaturas. Então, digamos que eu sou produtora e eu tenho meus clientes, eles fazem uma assinatura semanal de hortaliças. Então, toda semana eu entrego uma cesta lá na casa desses clientes com um mix de hortaliças que eu produzo. E todas essas negociações ou são feitas de forma online no WhatsApp ou em sites, tá? Os americanos têm uma organização muito maior nesse sentido, a cadeia de hortifruti deles enfim, é fantástico. Eu tive a oportunidade de visitar a região saladeira dos Estados Unidos e, enfim, né? Também dá para falar só sobre isso, né? E eles têm sites, um braço da Amazon que trabalha com essa venda de hortaliças e outros sites, certo? E uma questão aqui que não é tendência, que já é realidade. Eu não sei se vocês perceberam que desde 2018 os produtos nos supermercados devem obrigatoriamente apresentar uma etiqueta e nessa etiqueta as informações do produtor e mais outras informações, certo? Tem um QR Code nessas etiquetas. Para quê, né? Para que esses produtos primeiro possam ser fiscalizados, ou seja, saber, né, quem que produziu, quem que distribuiu ou quem que industrializou e quem que está vendendo esse produto, visando o quê? O controle de resíduos de agrotóxicos. Então, o que antigamente não havia responsabilização alguma, porque o produtor largava, né, o seu pé de alface, o seu brócolis, sua cebola lá no mercado e ninguém sabia de onde vinha, porque vários produtores entregavam o produto ali, né? Então acabava se misturando. Hoje é preciso ter esse nível de rastreamento, que a gente chama de rastreabilidade dos produtos. Para quê? Né? Para eventualmente o Ministério da Agricultura faça inspeções, analisa esses produtos e se porventura houverem resíduos de agrotóxicos nesses produtos, o produtor acaba sendo penalizado. Então, isso é uma garantia muito boa para o consumidor em relação à segurança de consumo. E coisas que ainda não estão aqui para nós, tá? Mas já são realidades em outros países e estão no nosso radar, coisas daqui para frente, né? A longo prazo, seriam esses produtos aí com um visual mais exótico, né? Que são moldados, já existem moldeiras, são de material plástico, né? Que tu faz o produto crescer aqui dentro. Então você já deve ter ouvido falar da melancia quadrada, não é meme, né?
existe melancia quadrada. Os americanos que têm aquela tradição muito forte do Halloween, né? Eles moldam as abóboras em formato de caveira, em formato de cabeça de Frankenstein, tá? Para vender no Halloween. Enfim, né? O pepino em formato de estrela, o morango em formato de coração, tudo isso para agregar valor e, claro, né? Se tem gente disposta a pagar, nós estamos dispostos a produzir e a vender por um valor bem interessante, tá? Então, esses produtos de visual exótico. E por fim, né, no radar, o que eu imagino, tá? Que deva no Brasil começar também campanhas de fomento de consumo de frutas e hortaliças, porque a gente sabe que é melhor prevenir do que remediar, sai mais barato para o Estado. Então, a partir do momento que o governo ele entende, né, que uma população bem nutrida, que consome variedade de frutas e hortaliças, é uma população que adoece menos, ele entende que isso é um custo menor para o Estado. Então, a Inglaterra, por exemplo, tem essa campanha aqui, Eat 5 a Day, ou seja, coma 5 variedades de frutas, pelo menos 5 variedades de frutas e hortaliças por dia. Será que a gente come? Né? Provavelmente não. Aí eu pergunto para vocês, como que nós vamos fazer para atender todas essas demandas, certo? Todas essas tendências, todas essas novidades. E a resposta é muito simples, nada diferente do que conhecimento e tecnologia. Conhecimento onde a gente adquire? Na universidade, nas nossas horas de leitura, nos cursos, indo atrás, querendo. E a tecnologia vai ser, de certa forma, resultado desse conhecimento, certo? Então, a partir do momento que a gente consegue unir as duas coisas, a gente consegue atender a todas essas demandas. No caso da horticultura, a tecnologia é um grande trunfo. Por quê? Né? Porque na horticultura nós utilizamos, além de tudo que se utiliza na agricultura, o que eu chamei de tratos culturais mais sofisticados. Coloquei um anel de diamante ali. São coisas, né, que não são necessariamente robôs e máquinas, mas são estratégias de manejo refinadas que nos possibilitam a gente incrementar a produtividade e a qualidade, porque aqui a gente não está preocupado só com o volume de produção. Nós precisamos de um produto esteticamente belo, certo? Ninguém quer um tomate deformado, uma cenoura deformada, e que também tem uma qualidade nutricional. Então, o que vai nos ajudar nesse processo de produção de hortifruti? Esses tratos sofisticados, essa tecnologia, produção de mudas em bandeja, coisa que a gente não tem na agricultura, nem faz sentido. E por que aqui a gente faz, né? Porque o valor agregado de uma semente é muito alto. Por exemplo, tem cultivares de tomate com alto grau BRICS que o custo unitário de uma semente fica em torno de 8 a 10 reais. Tem condição de pegar e botar isso numa caixa de uma semeadora e jogar direto no campo? Não, não tem. A gente precisa cuidar dessa semente, tá? Polinização manual de flores, coisa que a gente não faz na agricultura, mas aqui na horticultura é necessário, principalmente se a gente está trabalhando com algumas espécies dentro do ambiente protegido. Raleio de frutos para aumentar o tamanho de fruto, desbaste de planta, desrama, fertirrigação, é uma coisa trivial, né, na horticultura, hidroponia, cultivo protegido, enfim, tá? Aqui eu trouxe alguns tratos culturais que a gente utiliza dentro da horticultura e que faz com que a gente consiga, né, produzir tanto e tão bem. Aí eu trouxe para vocês, para dar uma animada, né, exemplos de atuação desse povo que se forma aí dentro da horticultura, porque, como eu disse no início da palestra, nem só de grãos vive o homem. Existe uma área de atuação bem grande dentro da hortaliças. Claro que não é maior do que da agricultura, mas existe espaço, certo? Para quem gosta,
para quem se vê nessa área, recomendo que siga adiante, porque existe uma demanda por profissionais especializados nessa área. Então, por exemplo, aqui são alguns ex-alunos meus, tá? O pessoal se forma e vai trabalhar com hortaliça e me manda as fotos, eu adoro, tá? Então, alunos que trabalharam em produção de alho, cenoura, beterraba, batata, na região centro-oeste, né, do estado, no estado de Goiás, em lavouras de estilo agroindustrial, tá, mais próximos ao que seria a agricultura. Tomate indústria também na mesma região, outro aluno, tá, que trabalha aí com mecanização completa da lavoura, uma lavoura mais parecida com de grãos do que de hortaliças, certo? Um exemplo de uma produção agroindustrial, porém dentro de estufas. Então, uma aluna da UFSM se formou e foi trabalhar com hidroponia numa empresa gigantesca do Uruguai, que, para vocês terem ideia, um dos principais clientes dessa empresa é a rede McDonald's, tá? Então, eles produzem basicamente folhosas, tá? Dentro dessas estufas e olha, abastece praticamente o Uruguai inteiro. Também dá para trabalhar, quem gosta, né, na pesquisa, com desenvolvimento de produtos. Aqui no caso, né, na Estação Experimental da Bayer, em São Paulo, trabalhando com fungicida, inseticida, enfim, esses produtos. Aí, né, a gente pensa, para onde vamos? O fato é que hoje a horticultura brasileira ela está muito baseada no cultivo convencional, tá? Por muito tempo perdurou o cultivo convencional por uma questão de, no momento da implantação do sistema de cultivo protegido, acabou não dando muito certo, certo? Não conheciam muito a tecnologia, enfim. Mas os especialistas, né, falam que a tendência é que deva ocorrer nos próximos anos uma grande modernização no setor, tá? Então, aqueles produtores que são mais especializados, né, migrarem para sistemas de produção em estufa, para aqueles produtos que têm um valor agregado maior, e aqueles produtores que estão dentro do nicho agroindustrial aumentarem o nível de mecanização, certo? Porque o que se espera é que a gente consiga suprir pelo menos a demanda do nosso mercado interno, né? Que a gente não faça tantas importações para que a gente possa produzir aqui dentro mesmo os produtos que nós necessitamos. Então, para onde que nós vamos? Nós temos que ter em mente, tá? Que nós vamos precisar, a partir de agora e para sempre, produzir cada vez mais volume, produtos com cada vez mais qualidade, melhor, né? E sempre com menos recursos, tá? Para que a gente consiga ter um retorno econômico interessante no setor. Então, aí fica, né, a minha reflexão: produzir mais, melhor e sempre com menos. E entra o papel do engenheiro agrícola para resolver essa pequena equação aqui, tá bom? Muito obrigada.